Bom, a gente está começando a nossa 10ª live da Batalha da Target Week, que é essa nossa semana de conteúdos, que a gente falou sobre analytics, carreira, muito conteúdo legal. Então, hoje é uma das lives mais esperadas pelos nossos clientes, né? Então, para quem está participando, deixa eu só dar um overview do que seria a Batalha de Dashboards, né? O que que é a Batalha de Dashboards? Essa agenda que a gente possibilita que os nossos clientes mandem os seus melhores dashboards, então, boas análises que vocês fizeram no Target, usaram recursos legais que vocês usam no dia a dia, e vocês podem concorrer entre si para a gente poder premiar esses clientes que fazem um bom uso da nossa ferramenta. Então, essa é a ideia da Batalha de Dashboards. Eu acho que esse é o nosso terceiro ano fazendo a batalha, se eu não me engano. E aí, a gente vai agora falar com o pessoal que foi quem julgou os dashboards de vocês. Então, tá o pessoal aqui, tá o Kelvin, tá o Vinícius e também tá o Meula. Eles são o time que a gente convidou. Já vou passar aqui pro Kelvin. Convidou para poder fazer essa parte de julgar realmente os dashboards. Aí eles vão explicar os critérios e o que cada um deles estava avaliando. Então, boa sorte e no final a gente vai ter aí os vencedores. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Kelvin, eu faço aqui parte do time de marketing, né? Mas a minha formação é em design e vamos aqui para os critérios. Bom, para explicar, nós tivemos alguns critérios de avaliação, né, divididos entre nós três. Eu fiquei com a parte de design e usabilidade, então basicamente avaliar como que o dashboard apresenta as informações, seguindo o conceito de design e principalmente se é fácil de entender, se é consistente, é claro. O Meula, ele ficou pela parte de recursos e funcionalidade, examinar o domínio das ferramentas do target, personalização, aproveitamento, então se houve um uso de recursos mais avançados, como foi apresentado tudo isso também. A minha parte é dele, se relaciona bastante. E o Vini ficou pela parte de impacto de negócios. Basicamente, entender se o valor real para a operação, se é possível gerar insights e tomar decisões a partir do dashboard. Bom, primeiro a minha parte, design de usabilidade. Os meus critérios, o primeiro foi a clareza visual e hierarquia da informação. Então, é muito importante que as informações se dividam em blocos, né? Porque o que está grande precisa ser o principal. O que está pequenininho não pode ser, né, o foco. Porque o nosso olho automaticamente vai para o que é a prioridade. Então, ela tem que estar bem clara. Então, a gente faz isso a partir de título, destaque, e a gente constrói o layout de uma maneira que ele guia naturalmente a leitura, agrupando as informações de maneira bem lógica sempre. Consistência estética e padronização. Então, foi levado em consideração se seguiu algum tipo de diretriz para construir aquilo, seja a própria marca ou cores genéricas, como, por exemplo, verde, vermelho, né? O que a gente está acostumado. Então, no aspecto da cor, da tipografia, se ela é adequada, se, por exemplo, foi usada uma tipografia serifada que não é tão fácil de ler, se os espaçamentos estavam bons para ter um respiro entre as coisas, né? Ícones, tipo, como eles estavam posicionados, imagens, se foram usadas, se não foram utilizadas, se elas estavam sendo bem utilizadas ou não, e formatos, né? Basicamente, isso eu vou entrar mais a fundo, mas é muito importante que tudo se converse, né? Adequação ao público-alvo, design não é só sobre gráfico, né? Então é muito importante que a informação esteja no nível necessário para que quem vai ver se sinta confortável vendo. Então, se é um público gestor, que ele tenha facilidade. Se é um público mais técnico, que tenha mais dados, assim, de fácil acesso. Os KPIs estão sendo bem apresentados e tudo mais. Então, KPIs bem posicionados, textos, títulos, nomes adequados. Por exemplo, às vezes existem siglas que podem ficar confusas se a gente usa da maneira equivocada. Pode ser que às vezes seja necessário ter alguma explicação maior sobre o que é aquilo, para que não seja algo tão abstrato para quem está vendo. Uso eficiente de cores. Então, cores sempre são para destacar, comparar ou alertar, né, dentro dos dashboards. Nunca poluir. Então, se uma cor está sendo usada só porque sim, não é um bom sinal. E se cores diferentes estão sendo usadas para uma mesma coisa, é um mau sinal também. É necessário que as cores, né, cumpram um papel de sempre destacar a informação relevante e compactuar a mensagem que você quer transmitir. Aqui eu trouxe alguns exemplos de usos bons e ruins de cores, que a gente viu todo tipo.
Então, basicamente, fundo claro, letra preta, legal, perfeito. Contraste alto, é fácil de ler. No exemplo, fundo preto, letra branca, também é altamente visível. Fica muito bom. Agora, quando você tem matizes que são mais, assim, próximas e que não tem um contraste, não são cores complementares, não tem nada que ajude você a ver bem, começa a complicar. E quando você escolhe uma combinação de cores que gera esse efeito aqui que é muito incômodo de olhar, pior ainda, porque fica uma imagem muito vibrante que você não consegue se concentrar na informação, você fica só preso no uso de cores. E layout responsivo, responsivo e organizado. Aqui, por exemplo, a gente vê na imagem um exemplo de como só um íconezinho mais para o lado já deixa tudo meio estranho, né? A gente fica. Parece que tem algo errado. Então, nisso foi analisado se os elementos estavam bem alinhados, se os grids eram coerentes, se tinha uma boa divisão, principalmente entre margens e respiros. Muitas vezes as informações ficam muito agrupadas, muito juntas, muito próximas da margem, e isso fica pior para você poder visualizar o conteúdo. E princípios de Gestalt. Gestalt são princípios do design, né? Que basicamente, aqui está em inglês, mas seria fechamento, similaridade, continuidade, proximidade, conexão, simetria, que são formas de organizar as coisas de maneira que a gente entenda elas como um grupo. Então a gente ou entende as coisas como próximas por similaridade, ou porque elas estão fechamento diz respeito a, por exemplo, esse bloco colorido aqui, que ele delimita que esses elementos têm algo em comum. Então a gente entende isso. Se eles não têm algo em comum, é porque o design não está fazendo sentido. Continuidade, conexão, proximidade e simetria. Os principais aqui para a gente são fechamento, proximidade e similaridade. Vocês podem ver que conforme você agrupa os elementos dentro de blocos, fica muito mais fácil de visualizar e entender que eles fazem parte de uma coisa só. Então, isso aqui provavelmente, nesse design, seriam os KPIs, né? Faz sentido organizar eles em texto layout, porque são todos indicadores principais, estão ali em destaque, estão agrupados, perfeito. Aqui, proximidade. Elementos que estão próximos, a gente também entende como sendo parte de uma mesma coisa. E é interessante que a proximidade seja sempre regular, né? Um espaçamento simétrico, uma margem que respeite a nossa visão. E a similaridade. Então, formatos que são semelhantes, como por exemplo, esse retângulo arredondado aqui e esse outro formato aqui, estão sendo triplicados, né? Então a gente entende eles como coisas equivalentes, semelhantes, que se complementam. E por que isso é importante? Quando a gente vai ver um dashboard, a gente precisa sempre ser guiado com um olhar para a informação mais importante possível. A gente não quer ser distraído por coisas que não são interessantes para a gente. Bom, agora com Meula, critérios de recursos e funcionalidade. Vai lá, Meula. Bom, boa tarde, gente, tudo bem? Eu vim aqui falar um pouco de uso de recursos e funcionalidade, que está também um pouco atrelado ao design, né? Porque todo o uso de recursos tem que ser bem intencionado, então o design já vai pensando junto na intenção que você quer passar para o usuário e uma utilização de um recurso né? Quando se você usar ele de forma ruim, pode acabar estragando um pouco a experiência do usuário e acabar perdendo um pouco do valor do seu dashboard, porque ele vai perder a informação, né, que é essencial, o insight, né, que a gente diz. Então, o uso correto e consciente das escolhas do mapa, né, você escolher o tipo correto de objeto que você vai utilizar junto com o posicionamento, né, quais configurações você fazer em cima dele, é muito importante. Mas uma das coisas que eu acho que é muito mais importante ainda é a disponibilidade dentro do Canvas, dentro daquela página em branco que a gente tem lá no Target. Porque a gente, né, quer às vezes colocar muita informação num lugar só e pode acabar preenchendo muito espaço e o usuário acaba ficando perdido. Porque a gente tem uma tabelas muito grandes, tem muitas tabelas que chamam muita informação, então às vezes a gente pode acabar se perdendo no contexto, né? Então a gente tem dois recursos diferentes que a gente pode usar para solucionar esse caso. Então o primeiro deles a gente tem o layout, né, que você fazer um layout dentro do Target, quebrando várias informações em cada layout, então já permitindo enxutar mais a análise para a gente poder, né, dar um respiro um pouco, tentar entender cada objeto, né, com sua importância, do que tacar todos os objetos em um lugar só.
Ou então você pode usar o recurso do target e você configurar a página para aumentar o tamanho, e aí você aumenta o espaçamento, e aí o usuário pode ir passando de uma forma muito mais tranquila sobre os objetos, né? Então, acho que é um dos pontos que a gente tem que manter muito bem o detalhe. Então, a proporção da página, né, em relação ao seu tamanho, para a gente poder colocar mais objetos se for necessário, né? Então, o ideal de um dashboard, né, de um uso de um recurso, é você poder focar no que é o mais importante, né? Então, ter essa adequação de páginas e de dimensões. Pode passar. Bom, aí eu trouxe aqui uma imagem da internet trazendo alguns gráficos, né? E alguns tipos específicos, né? Então, a gente tem ali os tipos de barra, tem os tipos de pizza. E eu trouxe isso para a gente explicar o porquê de cada gráfico, né? Então, a gente tem. Quero focar mais especificamente no tipo de gráfico de pizza. Por quê? Porque existe um. Obviamente, a gente tem um costume muito, né, de usar esses tipos de gráfico, mas ele tem um porém que vem junto com ele, que é o problema da proporção. A gente, com o tempo, começa, se tiver muitos valores, né, muitos critérios que quebram o gráfico, ou seja, tipo, na legenda, se você começar a perceber que tem muitas categorias diferentes, o gráfico de pizza começa a perder o seu valor, porque você tem muitas coisas, você começa a não entender a proporção, e às vezes se você colocar o valor no target em volta lá, você pode acabar diminuindo o tamanho dele. Então, se ele tem uma importância, você colocou os números nele, você diminuiu o tamanho, você não consegue entender quem está maior que quem, você perdeu o valor. Sendo que se você fosse fazer uma comparação com um gráfico de barras horizontal, talvez fosse muito mais fácil de você compreender o que exatamente quem está melhor que quem. Então, um exemplo aqui, ó. Aqui, né, entre o A e o B, eu consigo definir quem que é o maior que quem só de bater o olho. No gráfico de pizza, aqui só tem dois valores, sim ou não, né? Então aqui está muito claro de saber quem que é maior que quem. Mas a partir do momento que você começa a ter 2, 3, 4, 5 categorias diferentes, você já não sabe mais quem que está melhor que quem se eu não colocar um valor do lado. Então, e ao colocar um valor, o target automaticamente vai diminuir o tamanho do objeto. Então, você pode acabar perdendo o tamanho, pode acabar perdendo visibilidade, enfim, sendo que a escolha de gráfico poderia corrigir melhor isso para você, certo? Enfim, e aí tem os outros tipos de gráficos que são, né, por exemplo, line chart né, o gráfico de pontos é melhor ao longo do tempo, né, para fazer essas comparações históricas e por aí vai. Então, acho que vale a pena procurar, né, por si só, para que serve cada tipo de gráfico. Bom, navegação, né? Então, a navegação, a gente oferece bastante recursos de navegação com sobre menus, botões. Eu acho que vale a pena deixar um pontinho sobre os filtros, né, e critérios, porque ele ajuda muita gente a simplificar o que a gente quer ver. E ele também pode trazer insights que a gente talvez não veja. Então, utilizar um drill down dentro de um gráfico de barras pode oferecer para a gente muito mais relevância do que apenas comparar por anos. Então você pode só filtrar ali por, eu quero só saber do ano passado e o ano anterior e quebrar por meses. Talvez eu possa ter alguns valores que eu não pegaria se eu só comparasse todos os anos. Né? Então você utilizar esses critérios de uma forma mais específica, mas aí vai ficar muitas barras dentro do meu gráfico. Então talvez você não deveria só preencher mais coisas ali. Então talvez ele deveria ter uma atenção maior. Então você deveria redimensionar ou abrir um novo layout só para falar sobre ele, ou abrir uma nova página, talvez. Né? Então, acho que é interessante você pensar em usar drill downs para poder pegar algumas informações melhor, permitir mais fluidez. Porque às vezes o cara vai perguntar, e como é que foi em janeiro especificamente? Eu quero comparar só os 2 janeiros. Aí você tem que abrir, refazer a análise, remexer, sendo que se o recurso estivesse ali na visualização, já teria pronto, já teria melhor. E aí a gente queria mais aprofundamento nas análises. A gente sai da camada superficial e começa já a entrar numa análise mais específica. Né? Se tiver dados menores, entra numa análise de Pareto e por aí vai. Né? Sem falar que fica muito mais fluido. Bom, tudo isso tem que estar baseado no intuito. Você tem que ter um intuito muito específico, muito claro sobre o que você quer passar. Um dashboard, ele não nasce só para você explicar por como está a organização, senão ele seria um relatório. E não é isso que a gente quer. A gente quer passar uma informação muito clara. A gente quer passar um insight que a gente teve, alguma coisa diferente, porque você quer passar informação para que uma pessoa possa tomar uma decisão estratégica.
Então, se você quer, né, não adianta você encher o seu dashboard de N informações se você não tem um objetivo claro. Ah, meu objetivo é aumentar as vendas. Falar só o porquê, como está a organização no momento, não vai te ajudar a tomar essa decisão. Óbvio que é um contexto inicial, mas para isso tem que ser mais profundo, tem que fazer, né, aquela garimpada muito maior. E um dashboard, no final das contas, serve para fazer isso. Porque relatórios, a gente tem um envio de relatório automático que você pode receber todo mês e por aí vai. Então, o dashboard ele serve para você ter um intuito, né? Então, é por isso que não existe só um geral, tem que ter um mais específico para certas coisas, porque ele tem que ter um intuito de te levar a tomar uma decisão específica. Porque superficial por superficial é melhor você fazer um PDF. E por aí vai, né? Bom, configuração das ferramentas, né? Então a gente eu acho legal, né? E eu levei muito em consideração também a parte de você configurar, entrar na ferramenta e poder mexer, e poder, né, utilizar todos os recursos que a gente oferece, porque você pode trocar sua fonte, nem todas as fontes são aplicáveis a um dashboard, né? Então tem tipos de fontes diferentes que você pode utilizar. Às vezes o tamanho da fonte, ela puxa muita atenção do gráfico, então você poder configurar isso para que ele não altere, né? Não roube a intenção do que aquele gráfico de barra ou de pizza, ou seja lá qual você escolheu, né? Aquele KPI tem intenção de mostrar, é importante que você configure o tamanho da forma correta, as legendas do gráfico de barra também, né? Às vezes elas ficam sempre dispostas na direita automaticamente, mas você às vezes colocando na parte superior pode deixar um espaço muito maior para você visualizar melhor, né? Então é importante ter esse domínio de você poder entrar na ferramenta e conhecer um pouco mais, poder utilizar. Às vezes você precisa trocar o eixo para poder, né, visualizar proporções diferentes, porque a gente está falando às vezes de um lado tá falando, um tipo de barra está falando sobre porcentagem, o outro está falando sobre valores fixos, então não pode se usar a mesma barra, né? Então, e saber configurar isso pode levar a caminhos diferentes do seu dashboard. Entendeu? E isso demonstra também um domínio técnico de personalização, que é o que todo mundo quer, né? A gente poder fazer as coisas de forma excelente. Bom, e aí a gente tem alguns recursos muito mais avançados. Eu percebi, né, que teve muitos dashboards que vieram com a gente sobre mapa, né? Eu gostei muito que esse recurso foi muito bem utilizado. Mas tem um ponto que eu acho que vale a pena a gente pensar, que alguns tinham algum gente de cor e talvez utilizar um tipo de mapa de calor possa trazer alguma informação escondida ali. Porque eu posso estar com um agente de cor muito simples, né? Então, positivo, negativo e quase na meta, ou sei lá, em verde, vermelho e amarelo. Só que talvez entre o amarelo e o verde tenha N informações diferentes que eu perdi nesse agente de cor. Que talvez configurado com o mapa de calor possa me trazer um insight muito mais interessante. Ou então, né, entre o vermelho e o amarelo possa também ter um range de informações que eu também não estou vendo, né, e que possa ser relevante ao seu negócio. Então, vale a pena explorar, vale a pena testar, né? Acho que dashboard é uma ideia de teste e tentativa e erro, não existe uma ciência exata para isso, né? Embora a gente baseie isso em dados, essa parte visual é muito interpretativa, é de como o ser humano interpreta o que você está vendo. Então, às vezes não vai ser exato. Às vezes uma pessoa vai identificar de um jeito e outra vai identificar de outro. Então vale a pena testar, né? Então acho que adiciona um pouco de profundidade na sua análise. E eu acho que esse é o fim da minha parte, né? Então agora a gente vai passar para o Vin Show aí, falar sobre um pouco do impacto dos negócios. Maravilha. Bom, pessoal, vocês viram que o pessoal foram exigentes aqui no critério. A gente acabou de ter uma aula com as duas máquinas aqui, de design, de uso de recursos da plataforma. E vou completar aqui, tá, com essa parte de impacto no negócio, né? Então é fundamental que a gente entenda os recursos, que a gente saiba usar bem a plataforma, saiba usar todas as ferramentas que existem dentro do Target. É fundamental que a gente saiba como transmitir essa mensagem para o usuário, né? Então, a visualização, a forma que vai estar organizado as informações, como o dashboard vai estar estruturado, e também é fundamental, né, que a gente consiga trazer resultado e impacto com isso, tá? Então, essa é a minha parte. Eu sou o Vinícius, não sei se todo mundo aqui me conhece, sou coordenador de projetos aqui na Target. E vou falar um pouquinho dessa parte, como que os negócios, né? Que tipo de critério eu usei no momento de avaliação de cada uma
das visões aqui que a gente trouxe, tá? Então, o primeiro deles foi a questão de redução de esforço, né? Isso daqui está muito ligado à produtividade, né? Então, muito comum que a gente tenha pessoas que utilizem, antes de começar a usar BI, né, em etapas anteriores, tenham processos manuais, né? Então, precisa extrair vários relatórios do ERP, compilar isso em uma planilha, né? Fazer tratamento de dados, né? Então, a partir do momento que a gente desenvolve um relatório ou um dashboard onde as pessoas deixam de passar tempo aplicando atividades manuais ali, né, mecânicas de tratamento de dados dentro de planilhas, a gente começa a ter uma equipe mais produtiva, né? A gente economiza energia, a gente economiza produtividade no geral, tempo, né? Então, o primeiro objetivo é, pô, a gente tem muitas informações vindo de vários lugares nesse dashboard. Quanto tempo eu levaria para fazer isso em uma planilha de Excel, por exemplo? Então, esse foi o primeiro critério que eu levei em consideração, o quanto eu estou sendo capaz de melhorar a produtividade da equipe, né, dos usuários. Perfeito? Pode passar? O segundo é a questão de capacidade de obter insights, né? Então, aquele dashboard, ele realmente traz algum tipo de impacto para a minha operação, né? Eu consigo olhar para esse dashboard e apenas ver dados passados, ou eu consigo olhar para esse dashboard e fazer algum tipo de análise em cima daquilo, né? É muito comum a gente ter muitas visões que só me apontam números, me apontam é, resultados ali passados, né, uma análise descritiva, mas eu não consigo fazer muita coisa com aquilo, né? Eu sei que existe, tá, mas e qual que é o caminho? Qual que é a solução? Né? Então, a gente viu, a gente observa muito isso, né? O quanto que eu consigo extrair de informação e discutir em cima daquilo, né? Se você abrir uma sala e abrir um dashboard com vários líderes ou pessoas analistas, né? Pessoas de negócios, e a gente olhar para um dashboard e a gente não ter o que discutir daquele dashboard, é um claro sinal de que ele não está me trazendo muitos insights, né? Se a gente tem, por exemplo, um gestor comercial, logístico, um analista de negócios, um diretor, todo mundo se reúne, olha para um dashboard e não tem muito o que conversar em cima daquele dado, é só uma análise descritiva, um resultado que não me diz muita coisa, né? Então, é importante que nos seus dashboards, pessoal, vocês tenham a capacidade de transformar aquilo em insights. Como que a gente faz isso? Com comparativos, com tendências, com, pô, ano passado eu estava desse jeito, nesse ano eu estou desse, de um mês para o outro, de uma semana para outra, né, olhar para esse tipo de indicador, né, o quanto eu cresci, o quanto eu caí, né, a partir daí você consegue olhar e tomar decisão de forma eficiente, tá? Isso é o segundo critério. O terceiro critério, que é um teste que a gente gosta muito de fazer, né? Pô, se eu tirar esse dashboard da operação, quanto tempo vai levar para alguém levantar a mão para mim? Né? Então, realmente é algo que as pessoas estão utilizando, é algo que impacta o dia a dia ali de um analista, de um diretor, de um gerente, né? Se eu tirar ele da operação, as pessoas vão sentir falta, né? Então, fazer esse monitoramento, né, de necessidade daquela análise, a gente consegue medir o quanto ela é importante, né, o quanto ela realmente impacta no meu negócio. Às vezes a gente vê lá que o dashboard está desatualizado por semanas e ninguém sentiu falta. Pô, então tem alguma coisa errada. Esse dashboard realmente não é importante, né? Então, esse aqui é o nosso terceiro critério de avaliação. Legal? E quarto critério, o potencial de ROI, né, de retorno sobre o investimento, que talvez eu acho que seja o mais importante, né? Então, o quanto eu posso olhar para aqueles números, para aqueles comparativos gráficos, né? O quanto que isso é capaz de me gerar um retorno, né? Então, eu estou só olhando para coisas descritivas ali de forma a discutir isso internamente com a minha equipe, né, com as pessoas da empresa, ou eu estou realmente vendo que aquilo ali me traz um certo resultado, né? Então, pô, eu tive um crescimento aqui, eu consegui expandir clientes, porque eu vi que tal região não estava sendo atendida corretamente, por exemplo, né? Alguns exemplos aqui, claro que cada empresa tem um objetivo, cada dashboard responde a uma pergunta específica,
né? Mas a gente tem que olhar para o quanto aquilo é capaz de melhorar a minha eficiência operacional, né? Então, eu consegui reduzir custos, eu consegui ver que, pô, minha frota está gastando muito com despesas logísticas, combustíveis, as pessoas estão desviando o caminho, alguns exemplos, né? Ou então eu consegui aumentar que seja um mix, uma positivação no meu cliente, porque eu estou olhando para aquilo todos os dias no meu relatório, eu como vendedor, por exemplo, né? Então, eu acho que o grande impacto, né, é quando a gente tem um dashboard capaz de nos mostrar, nos trazer algum retorno, seja em forma de redução de custo, seja em forma de aumento de receita, aumento de ganhos. Legal? Então, a gente busca nos dashboards oportunidades, otimizações, né? Então, esse é o nosso quarto critério. E, por fim, a capacidade da tomada de decisão, que está bem atrelado ali com o nosso segundo tópico, né? Mas aqui a gente está falando de, pô, eu consigo olhar para aquele dashboard, eu preciso ter várias pessoas olhando, várias pessoas discutindo, ou a informação tá rápida ali para mim? Eu consigo já ver logo de cara. Isso tem muito a ver com os outros critérios que o pessoal comentou aqui hoje. Né, de você olhar para um recurso que seja a forma certa de você visualizar aquele dado, para você olhar para algum tipo de ordem cronológica da informação dentro daquele dashboard, né? Então não ter que ficar caçando a informação, né? Então essa capacidade de você olhar e rapidamente entender o ponto importante daquele dashboard também é algo que impacta muito também na questão da produtividade, né? Eu não vou ter que ficar fazendo análise minuciosa de ponto a ponto daquele dashboard, é algo que já está escancarado ali para o usuário. Perfeito, pessoal? Então, esses foram aqui os principais critérios, tá? Que a gente mensurou. Você viu que esse ano a gente está com uma exigência grande aqui em todas as avaliações. Trouxemos especialistas de todas as áreas, de todos os cantos aqui da Target para avaliar, e foi feito minuciosamente. Agora chegou o momento de a gente conhecer aí os vencedores. Preparados? Não sei se o pessoal consegue falar aqui, né? Dá para mandar as reações, né? Então, terceiro lugar, sem mais delongas, temos aqui a Naine Peixoto. Parabéns, Naine. Conseguiu aqui, a gente teve aqui umas avaliações muito interessantes do que foi ocupado dentro daquele dashboard. Parabéns, tá? Então agora vocês têm direito aqui a uma vaga do treinamento focado no TFA, tá? Então, terceiro lugar, a Marketing aí ganhou com o excelente trabalho aí da Naine, que a gente pôde, graças a Deus, na consultoria acompanhar de perto. Lá, segundo colocado, então aqui nós tivemos dois vencedores dentro do nossa segunda colocação no nosso pódio. O Lucas Monteiro, da Prisma, com o dashboard, e o Vinícius, meu xará, da PDV. Tivemos aqui uma vaga de TCP para cada um, tá? Então, conseguimos aqui a segunda colocação, analisando todos esses critérios, que é um mérito muito grande, viu, pessoal? Porque o pessoal foi rígido, né, na avaliação. E primeiro colocado, temos aqui o nosso primeiro ganhador aqui da versão 2025 da Target Week Batalha de Dashboards, Willie Ames aqui da Centro-Sul, cara, parabéns. A gente viu, avaliou, levamos em consideração todos esses critérios que a gente apresentou e, de fato, foi o grande vencedor dessa nossa edição, levando em conta tudo que a gente comentou. Então, duas vagas de TCP aqui, exclusivo com certificação aqui para o pessoal da Centro-Sul. Parabéns, cara. Muito bom. Que é da disponibilidade de vocês. Boa. Importante informação aqui, a produção me corrigiu. Disponibilidade para o ano que vem. Tá, então agora em dezembro a gente vai ter uma última turma, se eu não me engano, né, pessoal? Para o ano que vem a gente vai encaixar agora essa vaga, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade, produção, de participar hoje como jurado aqui do nosso time. Parabéns aqui para o restante da equipe que participou. Sabem que estamos à disposição, alguns mais no front aqui na linha de frente, alguns mais na retaguarda, mas estamos todos aqui trabalhando como uma grande organização para tentar levar o melhor
para vocês. Então, muito obrigado. Temos aqui nossos contatos. Quem precisar pode sempre contar conosco. Valeu, time. Agora os recados finais aqui voltam para a produção. Show! Oi, pessoal, vocês me escutam bem? Dá para me ouvir bem por aí? Boa, legal. Pessoal, então, primeiro a gente queria agradecer o nosso time aqui de jurados, que realmente foi acirrada a competição, e eles foram bem críticos, então obrigada aí aos nossos jurados que pegaram aí um tempinho para poder participar com a gente. E, é claro, a todo mundo que participou, né? Então, como eu falei, foi bem acirrado, mas tiveram ótimas participações. Então, óbvio que a gente não queria deixar também o pessoal que não entrou em primeiro, segundo, terceiro, mas que mandaram bons dashes, que participaram com a gente, sem nenhum tipo de premiação. Então, todo mundo que participou da batalha vai ter ali uma live que a gente vai fazer em janeiro para falar só sobre design, né? Então, boas práticas de design de dashboards. Então, vamos ter uma live ali em janeiro para falar sobre isso. E também, todo mundo que participou da Batalha de Dashboards vai ganhar uma certificação de ter participado conosco. Então, essa aí é uma coisa que a gente queria deixar vocês já sabendo. E agora eu tenho recados bem rápidos para a gente encerrar a nossa semana. Então, acredito que grande parte de vocês estava nas nossas últimas lives, mas para quem não estava, é, a Target Brasil ela faz parte da PA, que é a nossa empresa holding, né? E a PA tem uma startup que está lançando um produto novo. Ele acabou de ser lançado, é o CapFast Analytics. Então, vocês estão recebendo aqui em primeira mão, é a primeira vez que a gente está divulgando. E qual que é a ideia? Automatizar os relatórios, o envio de relatórios. Então, tanto por e-mail quanto por WhatsApp. E a gente pegou ali com eles para poder ter uma experiência de graça para vocês enquanto a gente está lançando o produto, para vocês poderem testar, passarem os feedbacks para a gente. Então, tá o QR Code, vocês podem acessar e vocês têm até 100 envios gratuitos ali pela ferramenta para poder testar e aí passar para a gente esses feedbacks se tem funcionado na empresa de vocês, né? Qual outro recurso, né, poderia tornar a ferramenta ainda melhor. Então, vocês têm aí acesso a ter esse produto aí de graça para poderem testar e fazer os envios aí mensais. Além disso, eu queria comentar que a gente está na décima. Acho que tem. Pode passar, por favor, Kelvin. Aí, boa. A gente está na nossa décima live da Target Week, então a gente queria agradecer a todo mundo que participou e comentar que essa e todas as outras lives estão no nosso canal do YouTube. Então, você que ainda não assistiu, nunca viu o nosso canal do YouTube, a gente tem um canal no YouTube, lá tem todas as nossas lives, todos os nossos conteúdos. Então, Target Week de 2024, Target Week de 2023, tá tudo lá para vocês poderem assistir. Se eu não me engano, tem até a batalha de dashboards dos últimos anos também, então vocês podem consumir esse conteúdo. E a gente sempre faz todos os nossos avisos, todas as nossas comunicações pela comunidade. Então, se tiver algum cliente aqui que não faz parte da nossa comunidade, também tem o QR Code para vocês poderem acessar. Muito da comunidade, vocês poderem fazer trocas entre si, então, trocarem experiências, né? Fazerem esse contato com outros clientes. É por lá que eu aviso coisas em primeira mão. Então, todas as comunicações a gente manda por lá. E a gente convida vocês a participarem e estarem lá conosco. Acho que gostei de todos os avisos. Queria agradecer muito por vocês poderem estar com a gente. Pessoal, não posso compartilhar os dashboards que ganharam, porque a gente esbarra numa questão de segurança de dados, né? Então, eu até acho que deixei isso ali comentado quando eu mandei um e-mail. Os dashboards são muito bons, a gente queria poder mostrar para vocês os ótimos trabalhos. O que a gente recomenda a vocês é conversarem entre si, né? Então, lá tá no grupo, todo mundo que mandou os envios sobre a batalha de dashboards estão na nossa comunidade. Então, conversem entre si, vejam como vocês podem fazer essa troca sem que a gente realmente divulgue, infelizmente, as imagens dos dashes, para a gente não ter ali risco de divulgar um dado, às vezes, que não podia ser divulgado, por uma questão de proteção de dados mesmo. Mas vocês podem conversar entre si e a gente recomenda mesmo que vocês possam fazer essas trocas. Então, fica lá também disponível o pessoal da comunidade. Então, eu mandei lá o nome de todo mundo que estava participando. Se vocês tiverem interesse em fazer essa troca entre si, acho que é super válido. Então, esse recado aí para a Naine. Queria agradecer a todo mundo que participou, principalmente quem mandou os envios da batalha, mas todo mundo que está participando aí com a gente. E estamos encerrando a nossa semana aí de Target Week. Espero que tenha sido bom, espero que vocês tenham gostado. E em breve a gente vai ter todos os certificados, todas as gravações lá na comunidade. É isso, pessoal. Muito obrigada e a gente continua se falando pela comunidade, pelos outros conteúdos.